Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo reto sobre tudo que acontece no Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube e se inscreve no canal Vascaíno do Cerrado, beleza? Quero falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal. As dicas que eu dei hoje estão batendo todas. Falei que a Itália venceu, a odd era de 1,53, quem pegou aí ganhou uma grana. Falei que a Argentina ia vencer ou empatar, a Argentina venceu por 3-0 jogando na altitude, a Bolívia, falta só o Brasil agora ganhar. O Brasil joga com o Peru fora de casa, tá? Para poder bater todas as dicas que eu dei aí. E amanhã tem Internacional de São Paulo, o Campeonato Brasileiro voltando, 23ª rodada. Vou destacar aí, tô pagando 2,21 na vitória do Inter, 3,22 no empate, 3,42 na vitória do São Paulo. Link fica no primeiro comentário fixado. Clicou, abre essa janelinha que é importante para você fazer o cadastro, colocar o código promocional, que é do Cerrado, com C. Confirmou isso aí, você já me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos falar de Vasco, eu vou começar falando de futebol, né? Saiu uma provável escalação do Vasco no GE. Porra, mas hoje ainda é terça-feira, pois é, teve treino hoje no CT Moacir Barbosa e o GE meio que caguetou ali o esboço do Vasco para encarar o Fluminense no sábado. Mas eu tenho um motivo pelo qual eu acho que a Globo embarcou nessa escalação, apesar de eu achar que não vai ser ela, tá? Ela deu a provável escalação com o Léo Jardim no gol, o Bambu na lateral, com o Maicon substituindo o Medel. Acho que isso vai acontecer pelo jogo que o Maicon fez contra o Bahia, porque o Medel está suspenso. Aí vem o Léo Pelé e o Piton. Volta o primeiro volante que estava suspenso, o Zé Gabriel, com o Praxedes e Paulinho. Até aí tudo bem. Aí no GE tá a mesma escalação que o Ramon Dias veio contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Bahia, que é com o Serginho, o Peck e o Verratti no ataque. Eu acho que fizeram esse treinamento assim porque ontem teve um jogo treino e o Payet participou como titular desse time. Eu acho que o Payet entra como titular, até porque fisicamente, se você ver as fotos, os vídeos, ele está bem melhor em condições físicas do que quando ele chegou no Brasil. Então ele pode sim entrar como titular, é só sacar o Serginho ou o Peck. Mas tá aí a provável escalação do GE com o Payet no banco de reserva. Acho que só a questão física que precisa ser liberada para ele estar dentro de campo. O que você achou da escalação, da provável escalação do GE, e o que você achou da escalação que eu dei? Você acha que é essa? Deixa a sua opinião aqui, ou a sua escalação, que é muito importante, beleza? Vamos falando em importante, isso é uma notícia agora, inclusive no Arena Cruz Maltina, os bombeiros aprovaram o laudo para liberar São Januário. Lembra aquela vistoria que o Corpo de Bombeiro fez em São Januário? Acho que foi semana passada. Pois é, os bombeiros aprovaram o laudo que foi levantado ali, fiscalizado, né? Foi feita a vistoria, foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Nossa, me deu um branco aqui, mas é isso aí. Está aprovado pelos bombeiros, está aprovado pelo comandante da Polícia Militar que cuida dos estádios do Rio de Janeiro, que esteve lá na LERJ e falou que, segundo o laudo que eles já emitiram, eles garantem a segurança de São Januário. Então já está aprovado pela polícia, está aprovado pelo bombeiro, e a tendência é que amanhã, quando vai ocorrer uma reunião entre Vasco, aquela segunda reunião entre Vasco e Ministério Público, vai ser liberado ou assinado o tal do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, e ser liberado definitivamente aí o estádio de São Januário, depois dessa novela, essa celeuma toda, com essa perseguição que ficou feio aí para a Justiça do Rio de Janeiro, para o Ministério Público, tá? Então tá aí, e que o Vasco coloque as barbas de molho, o torcedor do Vasco. Você vê que só vou precisar de um motivo para ferrar o Vasco de novo. Então tem que ter muito juízo lá no jogo contra o Botafogo e nos próximos jogos em São Januário. Tá aí o bombeiro que aprovou e o São Januário deve ser liberado amanhã. Bom, continuando, a CBF confirmou para Brasília o jogo contra o São Paulo. Vasco e São Paulo no dia 7/10, vai ser no sábado, às 18h30,
aqui em Brasília, tá? Então tá aí, a CBF confirmou data, local e horário do jogo do Vasco contra o São Paulo. Aí tinha uma outra dúvida, que achavas que o jogo entre Flamengo e Vasco, aí com o mando do Urubu, seria aqui em Brasília também. Pois não, a CBF confirmou que vai ser no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, Flamengo e Vasco, no dia 22/10, num domingo, às 16 horas, com transmissão da Rede Globo, será no Maracanã, e tem um acordo de meio a meio, né? No primeiro turno, 50% dos ingressos foram cedidos para a torcida do Flamengo, e espera-se que agora, nesse segundo turno, o Flamengo ceda 50% dos ingressos para a torcida do Vasco. Vamos aguardar para ver, acho que vai acontecer. E para finalizar, vou falar aqui de mais dois assuntos para finalizar. O primeiro, de um ex-jogador do Vasco. Ele jogou, é um atacante de 34 anos, aposentou cedo, já está aposentado. Ele jogou no Vasco em 2018, foram 22 jogos. Eu estou falando do Rildo. Ele colocou o Vasco na justiça e não recebeu um centavo. Ele deu uma entrevista ao GE falando da sua carreira e destacou a passagem dele pelo Vasco, dizendo que no Vasco foi o maior salário da carreira dele, porém ele não recebeu R$1 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Botou o Vasco na justiça, depois foi chamado, fez um acordo de 12 meses para ser pagado e não recebeu nenhuma parcela desse acordo, né? Ele fala em gratidão, não em ingratidão, fala em gratidão, muita gratidão pelo Vasco, pela passagem que ele teve no Vasco da Gama, e que espera um dia poder receber o dinheiro pelo trabalho que ele fez aí honestamente no Vasco. Então tá aí o Rildo, que tem um fato curioso, ele é o número 158 no RCE, é o Regime Centralizado de Execução. É a primeira vez que você vê alguém revelar o número que é na fila dos credores que tem para receber do Vasco. Ele é o número 158 de 186 credores que tem para receber essa grana no RCE. O RCE, Regime Centralizado de Execuções, foi um acordo feito ainda com o Vasco Associativo, que estendeu para a Vasco SAF, e a grana que entra de recebíveis no Vasco é para pagar as contas, é para pagar os atrasos, o débito, a dívida que o Vasco tem. Olha que maravilha essa venda do Vasco, né? O Vasco está sendo pagado com dinheiro do Vasco. E ainda teve trouxa otário que acreditou que a 777 ia tirar do bolso e pagar 700 milhões de reais dessa dívida que ficou do Vasco da Gama, tá? Então o Vasco foi doado. A verdade é que o Vasco foi doado. Nem os 700 milhões para pagar a dívida e nem os 700 milhões que a 777 tem que colocar no Vasco. Desconfio que não entrou nem os 70, nem os 120 milhões, senão a gente não estaria nessa situação de penúria, devendo a um monte de clubes, times, empresários, jogadores, com times indo à FIFA. Desconfio muito porque os jogadores que a própria 777 comprou na primeira janela, ela deu calote em todo mundo e não pagou, né? E na segunda janela foi atrás de jogadores livres no mercado, ouvindo a custo zero. Fatos, né? Você pode ter os torcedores de empresa que ficam arregaçados quando eu conto fatos aqui. Fatos. E vem aqui um arregaçado desse dizer que eu torço contra o Vasco. Quem torce contra o Vasco é você, seu omisso, filho de rapariga. Hoje completam 10 dias que a 777 está atrasada com um aporte de 120 milhões que tem que ser colocado no Vasco. Era para o dia 2 de setembro. Esses filhos de rapariga desses jornalistas e influenciadores não falam absolutamente nada. Omissos, como sempre. Ninguém conta que a 777 está 10 dias atrasada com um aporte que eu acho que ela nem está colocando no Vasco, né? E aí, esses 10 dias de atraso, é engraçado. Quando era para entrar o dinheiro antes, um monte desses caras ficavam falando o tempo todo que não, tem um prazo, tem um dia. Agora é empresa, é contrato. O dinheiro vai entrar no dia que é para entrar. Então tá aí, 10 dias e segundo a Atenção Vascaína só vai entrar no dia 23, que vai completar quase um mês de atraso, e tem até umas multas, tem um monte de coisa aí com relação a esses atrasos que podem até trazer ações de volta para o Vasco, mas você tem um monte de gestores pilantras e incompetentes que não vão buscar os direitos porque eles estão amarrados a esse negócio feito no escuro com essa empresa. Então, 10 dias de atraso, não pagou os clubes, não pagou os times, tem times indo à FIFA para receber do Vasco da Gama e nenhum desses arrombados falam sobre esse atraso, mas falam que a 777
está aí tirando, desembolsando bilhões para comprar o Everton. Eu quero que o Everton vá para casa do caralho junto com você. Quero saber do Vasco, dos problemas do Vasco e do que prometeram para o Vasco. Tenho fé que alguém vai entrar e levantar tudo que foi feito nesse contrato. E se tiver falcatrua, e se tiver canalice, colocar a gente na cadeia. Porque lugar de gente canalha é na cadeia. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.